Sobre esse assunto, recebemos agora o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Roberto Liviano. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Bom conversar com o senhor, inclusive para trazer maiores esclarecimentos sobre Dias Toffoli deixando a relatoria do caso do Banco Master. Mais uma vez, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite, Dora. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Bom, doutor, eu gostaria até de tentar esclarecer essa dúvida que surgiu aqui entre nós em relação ao futuro de Dias Toffoli, né? Como ele acaba deixando a relatoria do caso Master e o restante dos ministros, né, não ali julgando a suspeição dele, o impedimento dele seguir, futuramente ele pode se confrontar, inclusive até mesmo, né, quando tiver o julgamento do mérito mesmo deste caso, e aí sim, lá na frente ele entrar numa sinuca de bico e se julgar, né, suspeito de continuar neste caso. Como é que o senhor avalia essa saída dele da relatoria, se é importante esse movimento, e também gostaria que o senhor trouxesse um pouco da visão dessa nota que foi feita pelos ministros do STF, se ela foi em defesa, né, uma nota muito mais institucional, inclusive em defesa de Dias Toffoli. Eu entendo que foi uma saída negociada, né? Até o último momento, o ministro Dias Toffoli defendeu a posição de que não havia qualquer espécie de razão para ele ser retirado desta relatoria. Ele argumentou no sentido de que ele tinha razões, ele tinha fundamentos para continuar relator do caso. Entretanto, depois que o relatório da Polícia Federal foi apresentado pelo presidente Fachin, depois que houve esse debate exaustivo promovido pelo presidente Fachin, a conclusão foi no sentido de que não havia condições para que ele prosseguisse como relator deste caso. E, de fato, não há mesmo condições. A meu ver, havia fundamento para que, em tese, fosse reconhecida a sua suspeição. Hipoteticamente, essa era uma argumentação plausível. Isso poderia ser, de fato, questionável em tese. Agora, como todos nós sabemos, o direito é uma ciência de natureza interpretativa. Pode se interpretar da maneira A, pode se interpretar da maneira B, pode se interpretar da maneira C. A saída para esta situação foi esta saída, no sentido de que o ministro Toffoli, ele opta por se retirar da relatoria e assim encontra-se uma solução de meio termo para esta situação neste momento. No entanto, fica pendente este tema no futuro, porque o assunto precisará ser enfrentado ainda no mérito. Quem será o novo relator sorteado? Logo saberemos. Mas como fica a situação, a posição, como vai se comportar o ministro Dias Toffoli diante deste caso? Ele se retirou da relatoria, mas ele também se dará por impedido ou suspeito, ele se absterá de deliberar a respeito deste caso quando ele for apreciado, porque neste momento ele se retirou da relatoria. E a apreciação concreta deste caso? O fato é que esta solução encontrada, a meu ver, foi uma solução que foi encontrada para proteger a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal diante de todos os fatos que a cada dia vêm sendo trazidos, vêm sendo noticiados, cada vez mais gerando consequências de uma crise grave de degeneração do Supremo Tribunal Federal, uma crise de credibilidade para o Supremo Tribunal Federal. Então foi a solução encontrada que se pôde ter. Agora, um dado relevante, uma carta assinada por todos, todos os ministros acabam assinando esta manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal. Dora Kramer, pode fazer uma pergunta para o procurador? Professor, boa noite. O senhor falou duas coisas aí que me chamaram a atenção, entre tantas outras, né, que o senhor disse. Primeiro, que foi uma solução meio termo,
E aí eu lhe pergunto, é satisfatória? E aí, na mesma linha, o senhor disse, bom, tomada no intuito de proteger o Supremo Tribunal Federal. Protegeu, no seu entender? Excelentes perguntas, como sempre, Dora. Eu penso que o ideal sempre seria que nós tivéssemos uma solução que gerasse a percepção para a sociedade de total e absoluta integridade, de busca de esclarecimento dos fatos, de que não houvesse qualquer sensação de impunidade em relação a qualquer tipo de situação, né? A meu ver, sob meu ponto de vista, se perguntar a minha opinião, não é a solução ideal, mas me parece que foi o caminho possível, o caminho que foi encontrável diante das circunstâncias. Qual vai ser a desta solução a partir da leitura que a opinião pública fará? Isso é algo que ainda vamos depurar. Eu não sei se será suficiente esta solução negociada para que a sociedade tenha uma leitura de que se encontrou um bom caminho para este caso, para esta situação. Eu tenho a impressão que se pode fazer uma leitura que a impunidade ela ainda prevaleceu, né? Esta leitura, essa percepção é algo muito subjetivo e o tempo vai nos trazer essa resposta. Mas eu tenho a sensação, minha avaliação, que talvez essa solução encontrada não seja suficiente para que a sociedade se sinta protegida e satisfeita para minimizar esta crise de credibilidade, de degeneração, para ao menos minimizar todo este momento delicado que atravessa o Supremo Tribunal Federal. Kobayashi, contigo. Doutor Liviano, prazer revê-lo aqui, falar contigo. A minha pergunta é sobre a investigação, porque a nota também deixa claro expressamente que os ministros têm como válidos os atos praticados até esse momento pelo ministro Dias Toffoli, até se adiantando a eventual julgamento a respeito disso, né? Como o senhor vê esse fato? Porque se lá na frente a gente tiver uma comprovação das denúncias que vêm sendo feitas, eventualmente a gente possa chegar no momento de anular tudo e chegarmos, portanto, na impunidade, de fato. O senhor vê como acertada essa decisão de se adiantar, deixar claro que os atos são válidos? O ideal não seria anular, julgar a arguição, anular, se recomeçar enquanto há tempo? Excelente a sua pergunta e saúdo você também, que eu não tinha feito a saudação antes. É um prazer conversar com você também, Kobayashi. É uma excelente indagação a sua e eu penso que também fez parte desse conjunto dessa solução negociada que se procurou construir. Mas eu penso que é um equilíbrio relativo. Até que ponto podemos dizer que existe uma situação segura a partir disto? O tempo vai nos dizer até que ponto esta convalidação ela é sustentável. A convalidação ela é plena, ela é segura. Isto vai se verificar de uma maneira mais vamos examinar situação por situação, caso a caso. O que pode ser convalidado? A situação A, a situação B, a situação C, D, E. Cada situação precisará ser checada individualmente. Está se fazendo uma questão de porteira fechada, uma convalidação de porteira fechada dentro dessa solução negociada, mas isso não significa que há uma imunidade total e absoluta a tudo isso. No futuro, isso poderá vir a ser questionado dependendo das evidências, dependendo de fatos novos que possam vir a surgir. Então, essa decisão tomada não é uma decisão que blinda totalmente as decisões já tomadas pelo ministro Dias Toffoli. Poderão acontecer fatos novos ainda que poderão gerar uma
uma revisão, um reposicionamento dessa decisão tomada hoje, que fez parte de algo negociado para proteger o Supremo Tribunal Federal. Procuradora, a Denise Campos de Toledo também tem uma pergunta para o senhor. Doutor Roberto Liviano, boa noite. Eu queria saber se, a partir dessa decisão de troca da relatoria do processo do Master, se a PGR ainda pode tomar alguma medida em relação ao ministro Dias Toffoli. Ela foi acionada primeiro para esse caso de suspeição, mas há pedidos, inclusive, de inquéritos específicos para a atuação do ministro e também de que ele seja investigado de outra forma, inclusive com processo de impeachment. O senhor acha que pode ter outros desdobramentos legais, especificamente contra Dias Toffoli? Denise, também é um prazer, uma alegria conversar com você. A titularidade da ação penal pública é constitucionalmente atribuída ao Ministério Público. A defesa da ordem jurídica é tipo idem, né? Os papéis que são outorgados ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, são papéis graves, complexos, importantes, sem sombra de dúvida que poderemos ter novos fatos, novos desdobramentos. Tudo dependerá, Denise, do que será, dos fatos que serão apresentados, desses desdobramentos e da atenção, da vigilância que a imprensa, que a sociedade civil terá em relação a tudo isso. Sem sombra de dúvida que o Ministério Público tem um papel fundamental como defensor da sociedade, como fiscal da lei, como instituição a quem cabe promover responsabilidades nos termos da Constituição. Poderemos ter, sim, desdobramentos a partir destes fatos que estão sendo investigados, fatos que já estão postos sobre a mesa e fatos novos que poderão ainda surgir. Né? Então, poderemos ter novidades, sim, e a competência, a atribuição constitucional é da Procuradoria-Geral da República. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado pela sua participação, para trazer também mais esclarecimentos nessa